Quando abordamos a história dos videogames, a Sega é frequentemente destacada por sua série de consoles inovadores que ela trouxe para o mercado. Enquanto o Mega Drive uma vez dominou a cena como a plataforma de jogos mais popular e o Dreamcast reinou como o sistema mais poderoso em algumas regiões, é intrigante notar que além dos consoles comerciais lançados, uma série de outras plataformas foi anunciada e discutida extensivamente, mas de fato que nunca chegaram às prateleiras das lojas. Você está no Dockwave e essa é a história do Sega Netune. Para começar, vamos nos situar em meados dos anos 90, no ápice da famosa guerra dos consoles. A Nintendo e a Sega travavam uma competição acirrada no mercado de 16 bits, enquanto uma nova concorrente surgia com a iminente entrada do PlayStation da Sony. Definitivamente, essa era marcou um ponto crucial na história dos videogames. Antes de o PlayStation ter seu maior destaque no mercado e se tornar realmente popular, diversas empresas já estavam empenhadas em criar consoles de ponta para superar a geração de 16 bits. O Atari Jaguar, o 3DO e o Amiga CD32 são exemplos de sistemas poderosos que foram lançados nesse período, mas não conseguiram alcançar sucesso comercial. Enquanto isso, a Sega, que já havia conquistado reconhecimento no mercado com o Mega Drive, estava explorando diversas estratégias para evoluir e se preparar para o futuro. Naturalmente, seu primeiro passo após a era dos consoles de 16 bits foi o lançamento do Sega Mega CD, um acessório para o Mega Drive que permitia jogar títulos em CD-ROMs e oferecia melhorias de hardware, como uma CPU mais veloz e gráficos mais avançados, como escalonar e rotacionar sprites. Além disso, o aparelho era capaz de reproduzir CDs de áudio e discos no formato CDG, que é um CD de áudio que contém dados adicionais, como letras de músicas ou imagens que podem ser exibidos em simultâneo com o áudio exibidos em uma tela. Embora tenha sido lançado no Japão já em dezembro de 91, o Sega CD não alcançou o desempenho esperado até 94. Tom Kalinske, presidente da Sega América, atribuiu a falta de popularidade do acessório ao preço elevado, que limitava seu alcance de mercado. A Sega tentou aumentar seu valor nos Estados Unidos e no Reino Unido, aumentando a oferta de jogos, mas o aparelho baseado em CD não teve o impacto desejado. Nesse período, a estratégia de preços competitivos passou a ser um fator determinante nas decisões de hardware da Sega América, especialmente considerando que muitos sistemas de 32 bits de concorrentes não obtiveram sucesso devido a seus preços elevados. No final do ano de 1994, a Sega resolveu lançar o Sega 32X, uma alternativa acessível para os jogadores que buscavam uma experiência em 32 bits sem os preços exorbitantes que outros consoles tinham. No entanto, o 32X viria a ser menos eficaz que o Sega CD, em parte devido à falta de interesse dos desenvolvedores externos para produzir jogos e ao anúncio do lançamento iminente do Sega Saturn no Japão, que seria o verdadeiro console de próxima geração da Sega. Pouco tempo depois, em fevereiro de 95, a revista Next Generation reportou que fontes internas da Sega confirmaram os planos de lançar ainda no mesmo ano uma nova plataforma que combinava o Mega Drive e o 32X em um novo console, com o codinome Project Netune. O Project Netune, que também era chamado de Sega Netune, era um console 2 em 1 que combinava o Sega Mega Drive e o Sega 32X, como disse anteriormente. Esse novo console foi anunciado pela Sega, mas nunca lançado ao público de fato. Nesse período, a Sega admitiu o quão caro e problemático era o 32X por diversos fatores, e por isso decidiu criar uma versão combinada com o Mega Drive em uma só plataforma, o que eles acreditavam ser uma ideia melhor. No entanto, quando um dos protótipos dessa combinação foi finalizado, o Sega Saturn estava pronto para ser lançado. A Sega percebeu que os jogadores agora não se interessariam mais pelo Sega Netune, então o lançamento do projeto foi cancelado. Os planos para o sistema supostamente também incluíam a capacidade de reproduzir títulos do Sega Mega CD. Algumas fontes afirmaram que o preço de varejo seria inferior a $200 no lançamento do Sega Netune, uma estratégia que não surpreenderia dada a diversidade de variantes de consoles que a Sega já havia lançado.
Disseram também que a decisão de manter a unidade do Sega Netune baseada em cartuchos representava a confiança contínua da Sega nesse formato, apesar da tendência crescente de mídias em CD, e indicava a decepção com o desempenho do Sega CD em termos de inovação. Parece que a Sega havia reduzido seus esforços no desenvolvimento do Sega CD, concentrando recursos em segmentos mais rentáveis, como o Mega Drive e o iminente Sega Saturn. Os jornalistas que cobriram essa história também previram uma queda nos preços do 32X com a chegada do Sega Netune, possivelmente custando menos de $100. Esse cenário levantou preocupações sobre a percepção de injustiça entre os proprietários do 32X, que teriam pago um preço mais alto recentemente. No entanto, os autores argumentaram que essa mudança de preço seria apenas um reflexo das práticas padrão da indústria ao lançar novas plataformas de hardware. Eles concluíram destacando a importância da qualidade da biblioteca de jogos do 32X, insinuando que o sucesso do Sega Netune independentemente beneficiaria as primeiras pessoas proprietárias do 32X. Uma revista da época corroborou essa informação, descrevendo o Sega Netune como um novo sistema ergonomicamente projetado, o primeiro a unir as capacidades de 16 e 32 bits por menos de $200, proporcionando a melhor experiência de jogo e eliminando a necessidade de comprar dois sistemas distintos. O lançamento do Sega Netune estava programado para o início do próximo outono, que chegou a aparecer em um catálogo de produtos com seu próprio código de barras. No catálogo, ele era anunciado como o primeiro sistema derivado do Mega Drive, combinado com o adaptador do 32X. Portanto, os jogadores poderiam ter em um novo console a potência e a experiência de fliperama em sua própria casa. O Sega Netune também seria compatível com o Sega CD, apoiado por uma forte campanha de marketing e planejado para ser lançado no inverno de 96. Mas pouco tempo depois, surgiam notícias do cancelamento do Sega Netune. A revista Next Generation relatava que a Sega havia desistido de fazer esse novo console ao perceber que o preço do Netune ficaria muito próximo ao do Sega Saturn, o que poderia causar confusão entre os consumidores e ofuscar as campanhas de marketing para o Saturn. No ano anterior, um momento icônico havia ocorrido na E3, onde Tom Kalinske, CEO da Sega of America, anunciou o lançamento imediato do Sega Saturn no valor de venda a $399, enquanto Steve Race, da Sony, anunciou pouco depois que o PlayStation seria vendido por apenas $299. Essa guerra de preços estava impactando diretamente o controle do mercado, levando ambos os consoles a uma redução de preço em 96. O preço do PlayStation caiu para $199, forçando a Sega a seguir o mesmo caminho com o Saturn, reduzindo seu preço de venda. Apesar do Sega Saturn ser mais caro de produzir, a empresa teve que baixar os preços para competir com a liderança da Sony, seguindo o exemplo do 3DO antes dele, cujo preço de varejo caiu pela metade após apenas um ano no mercado. Portanto, a Sega não poderia manter o Netune como uma opção de baixo custo enquanto tentava competir com preços ainda mais baixos para o Saturn. Embora o Sega Netune nunca tenha sido lançado de fato, ao longo dos anos, alguns fatores ajudaram a construir a narrativa em torno dessa plataforma quase esquecida. Em 2001, surgiram relatos sobre unidades do Sega Netune à venda por $50. Essa informação foi postada no site seganetune.com. No entanto, isso se tratava de brincadeira de 1º de abril. Essa situação aumentou ainda mais o interesse em torno do dispositivo que já era considerado um item retrô e obviamente raro. Embora esse episódio tenha sido uma brincadeira, o objeto presente em imagens de revistas antigas encontrou seu lugar no Museu Nacional do Videogame nos Estados Unidos. Foi nesse museu que o Sega Netune finalmente foi exibido. Rumores online sugerem que alguns protótipos do Sega Netune foram disponibilizados por um antigo funcionário da Sega chamado Clint Dyer. Ele era conhecido por resgatar itens da lixeira da empresa e vender esses protótipos, incluindo um mock-up do Netune. Apesar de ser uma peça esculpida em plástico e não conter componentes internos, o mock-up do Sega Netune exibido no museu reflete o anúncio original do console que combinava o Mega Drive com o 32X.
O fracasso do Sega Netune deve-se em parte ao sucesso do PlayStation e a alguns erros da Sega na década de 90. Se a Sega tivesse optado por lançar o Netune na época, ele poderia ter sido o último console da quinta geração a usar cartuchos. No entanto, circunstâncias e decisões impediram que essa possibilidade se concretizasse e, se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like e de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Até mais!